O exército do Irã está agora usando motocicletas e pendrives para lutar contra os EUA, porque os Estados Unidos destruíram sua internet, bloquearam suas rádios e bombardearam seu quartel-general cibernético. Agora, os comandantes iranianos esperam horas por um mensageiro, enquanto os generais americanos assistem a tudo ao vivo do espaço. Como resultado, o Irã simplesmente perdeu o rastro das suas próprias minas navais no Estreito de Hormuz. Que bagunça! Vamos mergulhar nisso. Em 28 de fevereiro, antes que uma única bomba caísse, antes que um único míssil fosse disparado, os EUA já haviam começado a desmantelar a capacidade de comunicação do Irã. O EA-18G Growler, o jato de guerra eletrônica da marinha dos EUA, já estava no ar antes dos ataques começarem. Seu trabalho é encontrar frequências de radar inimigas e bloqueá-las. Se alguém tentar ligar esses radares novamente, ele dispara um míssil anti-radiação, AGM-88 diretamente no transmissor. Os iranianos aprenderam muito rápido que ligar seus sistemas era uma sentença de morte. De acordo com relatórios do CENTCOM de março de 2026, o Growler carregava cargas mistas de antigos pods AN/ALQ-99 e os mais novos pods Next Generation Jammer AN/ALQ-249 durante as missões da Operation Epic Fury, dando-lhe a capacidade de atingir múltiplas faixas de frequência ao mesmo tempo. Isso é uma cobertura total do espectro. Quando os Growlers estão voando, os comandantes iranianos não conseguem falar uns com os outros pelo rádio. Ao mesmo tempo, a Força Aérea dos EUA enviou aeronaves IC-130H Compass Call, um turbohélice de 4 motores construído especificamente para uma missão: bloquear redes de comunicações militares a partir do ar. Enquanto os Growlers cuidavam da supressão das defesas aéreas, os Compass Calls orbitavam o espaço aéreo iraniano, desmontando a arquitetura de comunicação do IEEGC, pedaço por pedaço. Como resultado, de acordo com o grupo de monitoramento de internet NetBlocks, a conectividade nacional de internet do Irã colapsou para cerca de 4% dos níveis normais poucas horas após os ataques iniciais. Isso é um apagão quase total. Sites do governo saíram do ar, a mídia estatal escureceu. As redes móveis falharam em Teherã, Esfahan e Shiraz simultaneamente. O Irã não perdeu apenas as comunicações militares, perdeu todas as comunicações, e então ficou pior. Em meados de março de 2026, as forças israelenses haviam atingido o quartel-general de guerra cibernética do IRGC, no leste de Teherã. Aquele edifício era o nó de comando centralizado para as operações eletrônicas e cibernéticas do Irã, o lugar onde pessoal treinado coordenava respostas de interferência, ataques cibernéticos e soluções alternativas de comunicação. Pum! Desapareceu. A Observer Research Foundation descreveu a sequência de forma clara. Uma vez que o quartel-general cibernético do IRGC foi destruído em um ataque cinético, a capacidade do Irã de centralizar e coordenar operações de guerra eletrônica foi severamente degradada. Pense no que isso significa. Você não pode bloquear os americanos se o seu centro de coordenação de bloqueio foi bombardeado. Você não pode hackear os EUA se os seus hackers não têm mais um quartel-general para onde se reportar. O Irã não perdeu apenas todas as comunicações, perdeu a equipe responsável por recuperar suas comunicações. Ao mesmo tempo, os EUA e Israel estavam sistematicamente atingindo centros de comando do IRGC em todo o país. Pelo menos 11 comandantes seniores do IRGC foram mortos desde que o conflito começou, incluindo o Major-General Mohammad Pakpour, o comandante em chefe-geral do IRGC, e o Major-General Majid Kademi, o chefe da inteligência do IRGC. Quando você mata o topo da cadeia, todo o sistema começa a operar por instinto em vez de estratégia. Há também um detalhe que soa absurdo, mas diz tudo. Em meados de abril, o Irã perdeu o rastro de algumas minas navais que plantou no Estreito de Hormuz. É isso que acontece quando sua rede de comando e logística está em ruínas. Você planta as minas, seu sistema de registros entra em colapso e, de repente,
Nem mesmo seu próprio povo consegue navegar com segurança pelas águas que você estava tentando controlar. Em 7 de abril, o acesso à internet global dentro do Irã estava em 1% dos níveis anteriores à guerra. 1%. O ministro das Comunicações iraniano reconheceu que o apagão estava custando à economia mais de 35 milhões de dólares por dia, com alguns analistas colocando o verdadeiro custo, quando perdas indiretas são incluídas, em 70 a 80 milhões de dólares diários. As vendas online haviam caído 80%. A Bolsa de Valores de Teherã havia sido massacrada, e os militares do Irã, operando dentro desse mesmo ambiente em colapso, estavam caçando desesperadamente qualquer maneira de continuar conversando entre si. Então, o que você faz quando sua fibra é cortada, suas rádios estão bloqueadas, seu quartel-general cibernético é escombros e sua internet está em 1%? Aparentemente, você sobe em uma motocicleta. Relatórios de meados de abril de 2026 indicam que o IRGC adotou uma Human Mesh Network, uma alternativa de comunicação física e de baixa tecnologia, onde motociclistas carregam pendrives USB e ordens escritas entre os nós de comando. Na superfície, há uma certa lógica nisso. Você não pode bloquear uma motocicleta. Os ativos de guerra eletrônica dos EUA, por mais impressionantes que sejam, não podem interceptar um pedaço de papel. Esse tipo de pensamento ecoa o que vimos no conflito Rússia-Ucrânia, onde ambos os lados, em vários momentos, abandonaram totalmente as comunicações digitais quando a guerra eletrônica tornou o rádio perigoso. Às vezes, o método mais antigo é o único método que sobrevive. Mas aqui está o problema, e é um problema enorme. Essa solução não resolve absolutamente nada para um exército tentando lutar em tempo real. A guerra moderna opera em uma linha do tempo de decisão medida em segundos. Uma base costeira observando contra-torpedeiros dos EUA aplicarem o bloqueio. Precisa saber agora mesmo. Nós respondemos? Nós recuamos? Quais são as regras de engajamento? Um comandante de bateria de mísseis precisa de uma resposta imediata sobre disparar ou não. Um comandante naval observando a aproximação de um navio de guerra dos EUA precisa de ordens antes que esse navio chegue a uma distância de ataque. Uma motocicleta se movendo entre postos de comando a 60 milhas por hora, navegando por postos de controle, paradas para abastecimento e a distância física entre as bases, esse mensageiro está operando em uma linha do tempo de horas. No momento em que aquele pendrive USB chega e alguém lê as ordens nele, a situação já mudou 3 vezes. O contra-torpedeiro da Marinha dos EUA, sobre o qual ele estava perguntando, já se moveu. A janela para agir já se fechou. Essa é a falha central da Human Mesh Network, um artefato histórico jogado em um campo de batalha do século 21, onde simplesmente não pertence. Enquanto o Irã envia mensageiros, os EUA estão operando camadas de inteligência em tempo real, que nunca param de ser atualizadas. Os satélites da US Space Force fornecem cobertura aérea constante e aviso de mísseis. Aeronaves de reconhecimento RC-135 e aviões espiões U-2 Dragon Lady estão monitorando os movimentos iranianos em todo o país. Aeronaves de patrulha marítima P-8 estão rastreando cada embarcação dentro e ao redor do Estreito de Hormuz. Drones Mk-9 Reaper estão executando vigilância persistente sobre as posições militares iranianas. Os F-35 estão coletando inteligência eletrônica sobre cada radar ativo e frequência de comunicação na região. Tudo isso alimenta um quadro único e integrado que os comandantes americanos podem acessar em tempo real. Quando um contra-torpedeiro dos EUA encontra um navio ligado ao Irã na linha de bloqueio, o oficial naquela ponte tem acesso instantâneo ao histórico do navio, seu perfil de carga, seu proprietário e rota. Tudo extraído de vigilância, dados de satélite e bancos de dados de inteligência que se atualizam continuamente. O mensageiro de motocicleta do Irã ainda está pilotando. Em 13 de abril, o bloqueio naval dos EUA entrou em vigor. Nas primeiras 24 horas, o CENTCOM relatou que mais de 10 mil militares dos EUA, apoiados por mais de 16 navios de guerra e dezenas de aeronaves, estavam executando a operação. O bloqueio cobre toda a costa do Irã, todos os portos no Golfo Arábico e no Golfo de Omã.
Até 16 de abril, 14 navios haviam sido forçados a dar meia volta. 0 haviam rompido o bloqueio, nem um sequer. O secretário de Defesa Pete Hegseth declarou em um briefing do Pentágono em 16 de abril que os EUA estão usando menos de 10% do seu poder naval disponível para alcançar isso. O chefe do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, confirmou que a operação se expandiu globalmente. As forças dos EUA em qualquer lugar do mundo agora estão autorizadas a interceptar embarcações com bandeira iraniana ou navios suspeitos de abastecer o Irã, no Pacífico, no Oceano Índico, em qualquer lugar. Enquanto isso, a frota de barcos de ataque rápido do IRGC, as pequenas e ágeis lanchas nas quais o Irã confia para contestar o estreito, não fez um movimento coordenado. A marinha convencional do Irã, de acordo com Trump, foi amplamente destruída, com 158 embarcações eliminadas ao longo do conflito. Os barcos de ataque rápido que restam são construídos para assédio a curta distância dentro do estreito, não para desafiar a presença em mar aberto dos grupos de ataque de porta-aviões dos EUA. E sem ordens em tempo real vindo de Teherã, seus comandantes estão apenas parados neles. A Euronews relatou que mesmo antes do bloqueio, já não estava claro quem em Teherã tinha controle operacional total sobre o IRGC e sua marinha estacionada em Hormuz. O assassinato do líder supremo Khamenei e de múltiplos comandantes seniores em 28 de fevereiro estilhaçou o topo da hierarquia de comando. O que sobrou é uma força que está agindo sem direção unificada, fazendo ameaças que não pode sustentar, emitindo avisos através de rádio VHF, enquanto sua rede de comando formal está bloqueada ou entregando ordens em linhas do tempo na velocidade de um cavalo. Agora eu quero ser honesto com vocês, porque este canal não faz celebrações baratas de vitória. O Irã não está acabado. A Human Mesh Network é um fracasso como sistema de comando, mas o IRGC não está completamente parado. O espaço cibernético é onde o Irã ainda está golpeando. Apesar de seu quartel-general ter sido destruído, as forças cibernéticas do Irã foram deliberadamente construídas em um modelo descentralizado. Poucas horas após o lançamento da Operation Epic Fury em fevereiro, mais de 60 grupos de hackers pró-iranianos foram ativados em todo o mundo. Em 7 de abril, um aviso conjunto de 6 agências federais dos EUA, o FBI, CISA, NSA, EPA, Departamento de Energia e o US Cyber Command, confirmou que hackers afiliados ao Irã estão ativamente visando instalações de tratamento de água, infraestrutura de energia e sistemas governamentais dos EUA. Eles estão usando software industrial legítimo para fazer login em sistemas de controle expostos à internet e manipular o que os operadores veem em suas telas. Isso não é teórico? Interrupções operacionais já ocorreram. A rede de proxies do Irã também continua funcionando. Os Houthis no Iêmen têm atacado a navegação no Mar Vermelho durante todo este conflito, operando independentemente do controle em tempo real de Teherã. O Hezbollah no Líbano, milícias iraquianas, grupos baseados na Síria. Essas são forças com sua própria liderança, suas próprias armas, seus próprios objetivos. Eles não precisam de um mensageiro de motocicleta de Teherã para lhes dizer o que fazer. Eles vêm fazendo isso há anos por iniciativa própria. E os barcos de ataque rápido do Irã e os estoques de mísseis restantes são ativos reais. A CNN relatou que o Irã provavelmente retém alguns mísseis balísticos e de cruzeiro antinavio, apesar de semanas de bombardeio dos EUA. O Irã disparou 101 mísseis contra o USS Abraham Lincoln, de acordo com Trump, todos interceptados, mas o fato de ter lançado tantos é um ponto de dados sobre o que ainda está em seu arsenal. As pequenas embarcações de ataque do IRGC são construídas exatamente para a geografia do estreito. Um ataque de enxame em águas confinadas não é algo que os EUA encaram levianamente, mesmo com uma vantagem de força esmagadora. A diferença é a coordenação. Um ataque de enxame, uma salva de mísseis, uma ativação coordenada de proxies, tudo isso requer comunicação. Todos eles exigem que alguém diga "vai" no momento certo, para as unidades certas simultaneamente. Isso é exatamente o que o Irã não consegue fazer agora com nenhuma confiabilidade.
Unidades individuais podem agir. O sistema como um todo não pode. Em 17 de abril de 2026, o bloqueio está em seu 4º dia. O Paquistão pediu uma segunda rodada de negociações. Trump disse que não se importava mais se o Irã voltaria à mesa. Hegseth disse que o bloqueio continua o tempo que for necessário. O Irã respondeu com declarações e ameaças. Seus militares chamaram o bloqueio de pirataria. O IRGC alertou que qualquer navio de guerra se aproximando do estreito é uma violação do cessar-fogo. Autoridades políticas iranianas disseram que Teherã tem opções de resposta adicionais. Toda essa linguagem é real, mas linguagem não é uma bateria de mísseis com dados de mira funcionando. Linguagem não é um posto de comando costeiro com ordens ao vivo de Teherã. O vice-presidente Vance disse recentemente que os Estados Unidos alcançaram seus objetivos principais no Irã e poderiam começar a reduzir a operação militar, mas que ele prefere encerrar isso através de negociações. Esse enquadramento sugere que o objetivo militar dos EUA sempre foi a degradação e o bloqueio, não a ocupação ou mudança de regime. Você não precisa invadir um país quando já cortou sua estrutura de comando pela metade e prendeu sua economia atrás de uma linha naval que ele não consegue romper. A Human Mesh Network do Irã nunca iria consertar o problema que foi inventada para resolver. Motocicletas e pendrives são uma solução criativa para uma falha burocrática de comunicações. Eles não são um substituto para o tipo de rede de comando em tempo real, criptografada e multidomínio que as operações militares modernas exigem. Os planejadores do Irã sabem disso, mas quando sua fibra é cortada, suas rádios são bloqueadas, seu QG cibernético é escombros e sua liderança se foi, você sobe na motocicleta porque não há mais nada para pilotar. Deixe seus pensamentos nos comentários. Você acha que o Irã consegue reconstruir sua rede de comando rápido o suficiente para mudar a equação? E se outra rodada de negociações realmente acontecer, que vantagem Teherã ainda tem? Eu quero saber o que você pensa. Curta e se inscreva se quiser ficar à frente disso. Vejo você no próximo vídeo.